consegue alcançar. Bom, aqui era mais ou menos, havia um corredor, vinha acompanhado pelo Serra e por outro agente, cujo nome não sabia, não é? E encaminhámos-nos ali para o fundo, através deste corredor. Edmundo Pedro regressa ao número 16 do Largo da Trindade. O edifício até já foi museu do CTT, mas com as obras em curso, vai perder a traça original. Sala aí ao fundo. E aí é que eu comecei. É a última oportunidade para visitar a menos conhecida das sedes da Polícia Política do tempo da ditadura. Portanto, encaminhámos para ali. E aqui é que era a sala do interrogatório, onde o Serra me interrogou. Lisboa, agosto de 1931. A renovada Polícia Internacional Portuguesa instala-se neste prédio do Largo da Trindade. No segundo andar, o capitão Agostinho Lourenço comanda pela primeira vez uma polícia política. No mês anterior, os militares decidiram, de forma surpreendente, extinguir a Polícia de Informações. Óscar Carmona promete realizar eleições autárquicas com a participação da oposição. Comandada por Balizão do Paço, a primeira polícia política da ditadura fora durante 5 anos fundamental para consolidar o regime militar saído do 28 de maio. Mas após a vitória sobre os revoltosos da Madeira, o governo dá estranhos sinais de abertura política. Pretende-se também uma nova imagem para a polícia que defende o regime. Assim, os jornais noticiam no dia 2 de julho de 31 a extinção da Polícia de Informações e a remodelação da Polícia Internacional. O Ministro do Interior escolhe para diretor o fiel adjunto do comandante da PSP de Lisboa, o discreto capitão Agostinho Lourenço. Esta foto mostra a elite militar que dirigiu a Polícia Política do Estado Novo até aos anos 50. À esquerda de Ferreira do Amaral, na imagem, está Balizão do Paço, que chefiou os serviços secretos até julho de 31. Cedeu depois o lugar a José Catela e Agostinho Lourenço, também discretos, à direita, na fotografia. O comandante Ferreira do Amaral, que formou os homens da Polícia Política, faleceu em março de 1931 e o funeral teve honras de chefe de Estado. Que força política apoiará agora o capitão Lourenço e o discreto grupo de oficiais da PSP que irá comandar os serviços secretos até aos tempos da PIDE? No solar dos Condes de Calheiros, no Minho, existe o que resta do espólio do ex-diretor da PIDE. O livro que homenageia a direção de Lourenço na Polícia Internacional é um dos poucos documentos que o falecido filho do capitão Lourenço manteve na sua posse. Meu tio não era muito apologista do papel da polícia, da PIDE, para todos os efeitos. Quando o pai faleceu, deu as condecorações, deu as coisas que tinha, os documentos que existiam, ou aquilo que ele achou que era matéria de Estado, ou matéria, entregou. Nos papéis encontramos algumas pistas
que permitem desvendar um pouco mais da biografia pessoal de Agostinho Lourenço. A família de Agostinho Lourenço foi, durante décadas, a proprietária da papelaria Fernandes, com sede no Largo do Rato, em Lisboa. A conhecida empresa já existe desde 1891, ano em que foi adquirida por Joaquim Lourenço, em sociedade com o sobrinho Artur. O pai dele foi o fundador da papelaria Fernandes e ele, embora nunca exercendo qualquer cargo de diretivo nem de administração da papelaria Fernandes, nunca exerceu, foi apenas durante alguns anos presidente da Assembleia. Ele aparecia aqui nas festas e temos aqui uma fotografia dele, de facto, com a administração de então, provavelmente da década de 50 ou década de 60, a fechar, a oficializar. Isso é uma festa de Natal. Penso que seja uma festa de Natal do Grupo Desportivo da Papelaria Fernandes. Sei que o presidente, na altura, o presidente do Grupo da Papelaria Fernandes, o capitão Agostinho Lourenço, aqui no meio, e ao lado dele a irmã, o pai da prima, portanto, a minha prima Belmira. Portanto, a família do capitão Agostinho Lourenço é uma família que sempre esteve ligada ao Exército. O capitão Agostinho Lourenço é filho do major. Tem mais dois irmãos militares, um tenente Álvaro, um capitão e um general Júlio Lourenço. São raras as imagens da família Lourenço. O pai era monárquico, mas a carreira militar mostra que Lourenço sempre esteve próximo dos sidonistas, ou seja, da direita republicana. Em 1931, Lourenço é nomeado diretor da Polícia Internacional por um ex-sidonista, o coronel Lopes Mateus. O sidonismo é a força por detrás dos novos diretores da Polícia Política. Os antigos sidonistas têm peso do regime. São também grandes impulsionadores da União Nacional. Descobrimos numa foto de março de 1931 que José Catela também fez parte da comissão instaladora do Partido da Situação, a União Nacional. Aparece discreto no canto direito da foto. Agostinho Lourenço e o grupo de amigos da PSP instalam-se no Largo da Trindade. Os tenentes José Catela e Rui Pessoa de Amorim são os braços direitos na Polícia Internacional. Não conhecemos nenhum registro fotográfico desta passagem dos futuros diretores da PIDE pelo 16 do Largo da Trindade. Esta é, aliás, uma das raras imagens filmadas em que descobrimos Lourenço fazendo segurança ao presidente Carmona. No verão de 1931, a ditadura militar aposta tudo na Polícia Internacional Portuguesa. Considera-se, portanto, que estão fora do país as maiores ameaças ao regime. Teme-se que a esquerda republicana, que governa em Espanha, apoie com armas a oposição portuguesa. A primeira tarefa da Polícia Internacional é reforçar as redes de postos fronteiriços, montar um escudo para controlar os estrangeiros que entram e saem de Portugal. Apesar dos anarco-sindicalistas da CGT ainda representarem em 31 uma grande ameaça, o regime da ditadura teme sobretudo a entrada de conspiradores ao serviço da Internacional Comunista. Os hotéis, por exemplo, passam a ser obrigados a enviar para a polícia a ficha de todos os hóspedes não portugueses. O artigo 8º do Decreto-Lei que cria a Polícia Internacional fala do combate à espionagem internacional e o 9º refere claramente a repressão ao comunismo.
Agitar a ameaça comunista era a melhor propaganda da ditadura junto do povo católico. Começam a surgir por todo o país panfletos anticomunistas. Mas enquanto Lourenço organiza a Polícia Internacional, o regime ficou por uns tempos sem polícia política. Um erro que poderia ter sido fatal para os homens da ditadura. Sem a vigilância nas ruas da polícia política e dos seus informadores, os conspiradores da oposição que não foram presos ou deportados tiveram tempo para se reorganizar. O estudante finalista de Direito José Magalhães Godinho encontra-se agora profundamente envolvido nas conspirações revolucionárias. Em 1931 já existia um comitê revolucionário que tinha como elemento principal que eu tenha conhecido, o Sr. Capitão Aníbal Faro Viana, oficial do Estado-Maior, e que se dispunha realmente a lutar revolucionariamente contra a situação. Esse homem arranjou para lhe fazerem os recados principalmente 3 pessoas, porque este oficial era maçom, pertencia à loja Rebeldia, à qual pertenciam o Francisco Mendes, o Manuel Mendes e eu, entre outros. Um desses outros é o ex-capelão militar João Lopes Soares, que integra o grupo de Ribeiro de Carvalho e Utra Machado, na altura, 2 dos mais ativos conspiradores contra o regime de Carmona. Nesse período eu praticamente não vi o meu pai, porque ele andava sempre ou na clandestinidade, ou na Revolução, ou em Espanha, não é? Recebia assim uns postais estranhos para mim, exatamente, escrevia-me para mim postais bastante estranhos, vindos de lá de Espanha, de vários sítios de Espanha. A história do pai de Mário Soares confunde-se com as lutas em defesa da República. Foi capelão militar, mas adere às ideias republicanas. Preso em 1908, participa depois na conspiração que preparou a Revolução de 5 de Outubro. Foi governador civil de Braga e ministro das Colónias. Depois de 28 de maio de 1926, esteve sempre envolvido em todas as revoltas contra a ditadura militar. Ele esteve metido no 7 de fevereiro, esteve metido nessas coisas de 1927, das primeiras revoluções contra a ditadura militar, antes do Salazar. E depois foi várias vezes preso. Fugido de uma deportação em 1931, João Lopes Soares passa a viver na clandestinidade. Andava na clandestinidade, em Portugal, e ia muitas vezes a Espanha, porque era a Revolução, a República 31 de Espanha, a Segunda República Espanhola, e onde ele ia muitas vezes, porque ele era amigo do Azenha e daquela jateia, tinha lá os chamados Budas, que eram o Jaime Cortesão, o Jaime de Moraes, várias outras figuras, o Moura Pinto, que eram todos grandes amigos do meu pai, e ele ia dar notícias de Portugal e tal. Ele era uma espécie de agente que andava entre Portugal e Espanha. João Lopes Soares funciona como elo de ligação com o Grupo de Madrid, que entretanto consegue negociar com o novo governo espanhol a cedência de armas. Manuel Azenha toma posse no dia 25 de abril de 1931. Pouco tempo depois, dá ordens para que algum material de guerra seja fornecido aos revoltosos portugueses. As armas, espingardas, pequenas pistolas, munições e bombas começam a ser introduzidas aos poucos no norte de Portugal, numa operação comandada pelo tenente Oliveira Pio. O grupo de Utra Machado, Faro Viana e João Soares impacienta-se com a demora na entrega das armas em Lisboa. Utra Machado, que aqui vemos com Fernando Pessoa, numa foto da época, decide avançar com a revolta contra a vontade do Grupo de Madrid. Magalhães Godinho recorda os acontecimentos.
Nós, os tantos, eu fui um deles, fomos fazer serviço militar. Quando estávamos já na escola de quadros, um belo dia, sempre em contacto com estes elementos militares, principalmente com o Faro Viana. O Faro Viana diz-me: ó Zé Godinho, você recorda-se de ter estado aqui há uns meses num resto de chão da Rua do Alecrim, numa reunião que eu fiz, eu sei, comitê e tal. Então tenha paciência, você amanhã aparece lá também às tantas horas. No dia seguinte lá fui. Salvo eu, nessa reunião também estava o pai de Mário Soares, o Dr. João Soares. Agora você ficará em contacto com o Luís Moraes. O Luís Moraes era um aspirante da Escola do Exército, de quem ele era muito amigo e tal. E então, a certa altura, o Luís Moraes diz-me: concentras os rapazes amigos e tal que arranjaste para amanhã, às tantas horas, de estarem num sítio e tal. Éramos uns 10 ou 11, só que connosco estavam 15 soldados da Guarda Republicana, armados até aos dentes. Nós estávamos fardados de soldados cadetes, mas sem armas, e ficou assente que o Luís Moraes iria lá buscar-nos e dizer-nos para onde íamos durante a noite. E assim, na madrugada do dia 26 de agosto, grupos de militares revoltosos ocupam pontos estratégicos improvisando barricadas por toda a cidade de Lisboa. Nas ruas, as tropas são chefiadas por Utra Machado, apoiados mais uma vez pelo coronel Jaime Batista e pelo major Sarmento de Beires, que já haviam sido protagonistas da revolta do Castelo. Os revoltosos, liderados por Utra Machado, começam por tomar de assalto os quartéis de Metralhadoras 1 e Artilharia 3, situados na Colina das Amoreiras. O objetivo, controlar a rotunda e dali bombardear o regimento instalado no castelo. O grupo de Magalhães Godinho tenta ocupar a escola do Exército. Esperam por uma sublevação que lhe abra as portas. E chegámos à frente da escola do Exército, pusemos ali à frente ao portão. Já passado um bocado, abre-se o portão, mas sai uma porção de tipos de espingarda à parrada, direitos a nós. Joga aqui para fora! Alto lá e tal. Mas o que é isso? Eles vinham um oficial, mas que não era o tal. O que eu conhecia nem nada disso. E eu, para ganhar tempo, para ver como era, disse: mas se me dá licença, eu queria dizer o seguinte. Ouvimos uns tiros de canhão, parecendo uns tiros de canhão. E vimos assim uma coisa: que diabos que será? O melhor é irmos à unidade militar mais próxima e apresentarmos. E então resolvemos vir aqui, que era o mais próximo, para saber o que é que se passava e se era preciso alguma... Não é preciso nada, nós vamos deixar daqui para fora e tal. Mas então, já disse, se não disparamos e tal. E à coronhada puseram-nos a andar. O 26 de agosto é uma revolução que surge quase inesperadamente. É uma cisão que há entre grupos conspiradores e um dos grupos que resolve sair de qualquer maneira, e naquela madrugada saiu um movimento próprio. Nós tomamos conhecimento da saída do movimento muito tarde, mas todavia nos concentramos. Por acaso instalámos-nos no edifício da morgue, que estava em obras, e essas obras eram executadas pelo Conselho Técnico da Construção Civil, e portanto nós ali podemos instalar o nosso quartel-general. No aeródromo de Alverca decorre a outra fase do plano de operações. O Major Sarmento de Beires ocupa a base aérea. Levanta voo com 4 aeronaves do grupo de esquadrilhas. Dirige-se para Lisboa e bombardeia as posições do governo na zona do Castelo e em Almada. Mas algumas bombas lançadas pelos aviões erram os alvos e causam mortes civis.
O funeral de uma das crianças atingida por um estilhaço é usado pelos jornais afetos ao regime para denegrir a imagem dos revoltosos. As forças do governo, lideradas pelos fiéis tenentes, entre os quais se salienta mais uma vez Jorge Botelho Muniz e também David Neto, conseguem retomar a base de Alverca e obrigar Sarmento de Beiros a fugir. O aviador refugia-se em Santarém. Eu lembro-me da Revolução, porque tinha muito pouca idade. Nós tínhamos uma casa num ponto estratégico, que era a Rua Gomes Freire, estava a escola militar ali ao lado, não é? E havia ali muita gente militar e muita gente que passava ali. E então tínhamos a informação e eu senti, pelo ambiente da minha casa, pela maneira como estavam a reagir, que aquilo não estava nada a correr bem para o meu pai, nem para os revolucionários. Em terra, os revoltosos fazem o possível para conquistar Caçadores 5. Mas o quartel defende-se bem. Era o bastião da ditadura e nele se refugiam os elementos civis do governo. Salazar, mais uma vez, ocupa o quarto secreto que tinha no antigo convento jesuíta. Nesta célebre foto da época, vê-se Salazar em Caçadores 5, a ser informado do rumo dos acontecimentos pelo comandante do quartel, o capitão David Neto. O regime procura também impedir que civis se juntem aos revoltosos. Surgem ameaças de fuzilamento em cartazes colados nas paredes da cidade. Portanto, entreviemos no movimento, mas o movimento, ao começo da tarde, estava virtualmente perdido. No entanto, a ação popular manteve o movimento até altas horas da noite. A revolta de 26 de agosto foi a última revolução com confrontos nas ruas até ao 25 de abril. Morreram cerca de 40 pessoas e houve quase 3 centenas de feridos. Noutra imagem famosa da época, um soldado das forças do governo reocupa Metralhadoras 1. Termina a primavera política de 31. A ditadura militar consolida-se. Sarmento de Beiros consegue fugir, passa para a clandestinidade, mas não abandona o país. Sem apoio aéreo, Utra Machado rende-se ao fim da tarde na rotunda e é preso. O chefe militar era um Utra Machado, que era um grande amigo do meu pai, o Coronel Utra Machado, que foi parar a Timor por causa disso. Foi preso ainda na altura da Revolução. O meu pai não foi, mas fugiu e, passado 2 ou 3 dias, nós todos fomos e encontramos o meu pai já não sei onde, e fomos até Reveldes, que é perto de Mondego, onde ficámos em casa de um amigo do meu pai. João Lopes Soares é um dos poucos que consegue fugir. Muitos dos companheiros da revolta foram presos pela polícia. As prisões em massa foram tema de uma canção de Vasco Santana. Constou à polícia, talvez com razão, que em breve haveria qualquer revolução. Prendeu o Menezes, o Rocha, o Cortês, o Franco Ribeiro, o Rego Garcês, o Paiva Joaquim, o Chico Romão, o Paulo Francisco, o Silva e o Gastão. Sem polícia política, o regime socorre-se da PSP para prender, interrogar e deportar. Uma semana depois da revolta, centenas de pessoas amontoadas em caminhonetas são conduzidas para a doca de Belém. Logo a 2 de setembro de 1931, 358 presos embarcam no navio Pedro Gomes, com destino a Timor. A ilha de Timor já era usada como terra de degredo, mas o governo, preocupado com as fugas constantes de Dili, decide criar uma prisão no local mais remoto da ilha, o enclave português de Oecussi, no Timor holandês. Em Timor, os exilados da revolta de 26 de agosto juntam-se ao grupo de Manuel Correia, que tinha chegado apenas 2 meses antes. O tenente Manuel Correia descreve nas memórias que os deportados são colocados em 2 barracões, construídos no meio de um arrozal úmido.
Um novo inferno florido. Sem medicamentos, os presos apanham todo o tipo de doenças. Manuel Correia adoece com infecção nos rins e é transferido para o hospital de Dili, onde fica hospitalizado. Semanas depois, Correia recebe alta e consegue permanecer na capital de Timor, onde reencontra Utra Machado. Juntos, começam imediatamente a planear a fuga. Com 100 libras enviadas de Lisboa por familiares, Correia e Utra Machado conseguem embarcar clandestinamente num navio holandês. Já a salvo, no Tin Noord, os fugitivos escrevem uma carta que circula por Portugal como panfleto clandestino. Denunciam os campos de concentração na ilha de Timor, considerada a Ilha Maldita, e a antecâmara silenciosa da morte. Nesta fotografia, vemos os fugitivos já a caminho da Europa no navio hospital holandês. Correia consegue chegar à fronteira de Portugal. Instala-se novamente em Badajoz, onde aguarda ordens para uma nova revolução. Quando era em Badajoz, a gente estava aí a Badajoz. Quando era em Madrid, a gente ia a Madrid. E assim, uma altura até tivemos em Vigo. Era assim, era como tinha que ser. A minha mãe entrava normalmente e saía de Espanha. Mais tarde eu, quando lá estava, a passar uns tempos com eles, ia com a minha mãe e íamos bem. Não estávamos clandestinos. Em Portugal, muitas nuvens negras pairam sobre o regime militar. Existem dúvidas que a recém-criada Polícia Internacional consiga lidar com as poderosas redes de conspiração internacionais. Durante o ano de 1932, a polícia política muda de nome várias vezes. Depois de ter estado na tutela do Ministério da Justiça, passa a chamar-se Polícia Especial do Ministério do Interior, mas termina o ano na dependência da Polícia Internacional. O governo volta a chamar Baleizão do Paço para esfiar uma polícia secreta atenta às conspirações internas. Os jornais falam à vez de operações contra comunistas e anarquistas, umas da Polícia Especial, outras da Polícia Internacional. Volta a instaurar-se a confusão no interior do regime. São apenas operações de cosmética, típicas dos jogos de poder. Toda a máquina operacional da antiga Polícia de Informações continua a funcionar sem alterações, nas traseiras do Teatro de São Carlos, no número 45. A polícia política é a arma que todas as fações do regime querem controlar. A influência de Salazar manifesta-se cada vez mais no regime. Em março de 1932, Mário Paes de Sousa, irmão do cunhado de Salazar, é chamado para o governo. É o primeiro civil à frente do Ministério do Interior desde o início da ditadura. O salazarismo começa a mandar nas polícias e prepara-se para mandar no país. Em abril, dá-se uma espetacular fuga do Aljube. Entre os fugitivos está um jovem professor de matemática que 15 dias antes fora detido no Porto. A razão principal por que eu fui preso foi por causa do manifesto que eu escrevi contra o
Presidente da República, que tinha chegado ao Porto nessa altura, que fez uma visita ao Porto. E esse manifesto tinha expressões assim bastante veementes, de recordo. Depois tinha, eu creio que não é bom dizê-las na televisão. Ah, sim. É isso. E eram bastante violentas. E fui logo preso, imediatamente. Demitido e preso, pouco tempo depois. Polícia Política? Era, nessa altura, chamava-se a Polícia de Informação. Ainda não tinha o nome de PID. Claro. E depois mandaram-me aqui para o Aljube de Lisboa, de onde me evadi. Onde esteve quanto tempo no Aljube? Eu também sei pouco tempo. Nunca me habituei a estar preso. Mas quanto tempo? Hã? Quanto tempo? Já não me recordo, mas talvez 15 dias ou coisa. Só 15 dias, porque consegui fugir, porque senão era para ser deportado para Timor, para onde estava já o meu amigo, o Dr. Marco Albrandão. Invadiu-se em circunstâncias? Invadimos um domingo, no dia 4 de abril de 1932, às 4h15 da tarde, invadimos à mão armada. À mão armada? Fazendo fogo? Eu não fiz fogo, mas um dos companheiros fez fogo. Fez fogo sobre uma pessoa? Sobre um polícia que morreu. Que morreu. E fugiu para onde? Eu fui para a Espanha. A fuga espetacular provoca a admissão de José Baleizão do Passo, o diretor da Polícia Especial, que regressa definitivamente à PSP. Emílio Guerreiro foge do país e torna-se um dos mais polémicos opositores de Salazar. Fazíamos conspiração contra o regime juntamente com o grupo do Dr. Jaime Moraes, Jaime Cortesão, Moura Pinto. Contra o regime português? Contra o regime português. Mas não, nada... Mas organizávamos, eles tinham uma organização da qual eu fazia parte também. Nesta altura, a Organização de Madrid procurava trazer as armas compradas na Alemanha e que estavam há 2 anos bloqueadas no porto de Copenhaga. Com o apoio do governo espanhol, as armas foram finalmente descarregadas em Espanha em maio de 31. Os reviralhistas voltam a ter armas para a Revolução. Ameaçados dentro do país pela crise e pela fome, fora de fronteiras pelas armas do reviralho, os militares olham em volta e nos jornais do regime só se vê uma figura dominante, Oliveira Salazar. Desde o início do ano que a imprensa da situação trabalha a imagem do Ministro das Finanças. O Notícias Ilustrado reporta uma inesperada visita noturna aos pescadores. Salazar aparece de noite a inteirar-se das dificuldades do povo. Nas comemorações de 28 de maio, em 1932, Salazar recebe a Torre e Espada, condecoração apenas destinada a chefes de governo. Foi condecorado antes de o ser. O Notícias apresenta por isso o primeiro sorriso de Salazar. Em julho, sem surpresa, Domingos Oliveira demite-se e Carmona nomeia Salazar para presidente do Conselho de Ministros, cargo que não mais abandonará até à queda fatídica de 1968. Neste período, Salazar não é o político que se impõe a todos com autoridade. Manobra nos bastidores e põe em marcha um plano para conseguir a adesão política dos liberais à nova Constituição de 1933. Habilmente, alia-se a Albino dos Reis, um antigo companheiro político de Cunha Leal, arqui-inimigo de Salazar e exilado nos Açores. Albino dos Reis, também beirão, consegue atrair muitos liberais para a conservadora União Nacional. Salazar nomeia o Ministro do Interior, entregando-lhe o poder por muitos desejado: o mando da Polícia Política. Albino dos Reis, como Ministro do Interior, vai manobrar no sentido de afastar os militares do comando das polícias,
devolvendo a direção aos civis. Correm rumores de que a Polícia Internacional teve quase para ser extinta. Muitos militares ameaçam a revolta se o capitão Agostinho Lourenço for demitido. Assis Gonçalves, o secretário particular de Salazar, recebe as cartas do descontentamento e dá conta delas nos seus relatórios privados ao presidente do Conselho. Hoje existe uma polícia pobrezinha, é certo, mas honrada, trabalhadora e dedicada. Tu sabes o que sucederá no dia em que o capitão Lourenço sair da Polícia Internacional? Todos nós saímos com ele. Estou convencido que o Dr. Salazar conhece mal o Lourenço. Os tenentes inquietam-se. Estão confusos com a política do ditador em que apostaram, Oliveira Salazar. O regime parecia encaminhar-se para o fim da ditadura militar. Em dezembro de 1932, Salazar inicia uma série de entrevistas ao Diário de Notícias feitas por António Ferro e que acabaram por ficar célebres. Quando questionado sobre os métodos de tortura da polícia política, Salazar diz que são meia dúzia de safanões a tempo nessas criaturas sinistras. O governo decide amnistiar mais de 1000 condenados nas colónias portuguesas. Com esta medida, cala os moderados do regime, abrindo caminho para a aprovação da nova Constituição. A imprensa dá grande destaque ao humilhante regresso dos exilados das colónias, muitos deles resgatados à miséria extrema. Mas os deportados considerados mais perigosos nunca serão amnistiados. Fazem parte de uma lista negra, os 50 inimigos públicos da ditadura. A lista é encabeçada pelo general Sousa Dias, que morrerá no exílio em Cabo Verde. O nosso conhecido Tenente Manuel Correia também faz parte da lista. Alguns lutam na clandestinidade em Portugal, mas outros viverão no exílio até ao fim das suas vidas. A amnistia prepara o caminho para o aparecimento de uma nova polícia política, apesar do corpo de agentes ser o mesmo da velha polícia de informações. O ministro do Interior quer que seja chefiada por um civil. A sede continua a ser no 45 da Rua da Leva da Morte, atual Serpa Pinto. Mas os tenentes da ditadura não cedem. Conseguem manter a Polícia Internacional e Lourenço como diretor. A ditadura continua a ter duas polícias políticas rivais e separadas por uns quarteirões nas ruas de Lisboa. No dia 23 de janeiro de 1933, o Diário da Manhã noticia então o aparecimento da Polícia de Defesa Política e Social, a PDPS. O juiz nomeado para esfiar esta polícia é tão desconhecido que foi difícil encontrar imagens para ilustrar a sua passagem pela PDPS. Rodrigo Vieira de Castro era delegado procurador da República em Oliveira das Meias, claramente um protegido de Albino dos Reis, que fora governador civil de Coimbra. Descobrimos Vieira de Castro no encontro de antigos estudantes universitários de Coimbra. Pertenceu ao curso de Queiro da Mata, futuro ministro de Salazar. Finalmente, durante a investigação, encontramos uma outra fotografia do juiz, mas muito mais idoso. Foi feita em 1949 e publicada na revista da Câmara Municipal de Lousada. Descobre-se então que Vieira de Castro era natural de Silvares.
É na cidade do Porto que a PDPS se dá a conhecer ao país. A 4 de fevereiro, os agentes da antiga Polícia de Informações desencadeiam uma grande operação na capital do Norte. A ação acontece na Rua do Capitão Pombeiro. Neste prédio, situado no número 331, viviam escondidos alguns dos mais procurados opositores da ditadura militar. Trata-se do grupo liderado pelo capitão Nuno Cruz, responsável pelas armas vindas de Espanha. Nuno Cruz estivera também exilado em São Tomé. Com Jaime de Moraes e o nosso conhecido tenente Manuel Correia, consegue escapar e regressar a Portugal. Instala-se clandestino na Rua do Capitão Pombeiro, no Porto. Chefia a rede reviralhista no norte do país. Durante 4 anos, sobrevive à perseguição policial. Mas numa só noite, a delegação do Porto da PDPS consegue prender todos os ocupantes da casa clandestina no Porto. Para além do capitão Nuno Cruz, foi detido o alfandegário Barreto Monteiro e o sargento Oliveira Pio, acabado de chegar, fugido de Timor. Na folha de cadastro, registra-se como a polícia descobriu facilmente o paradeiro de Nuno Cruz. Todos os movimentos eram seguidos, não por um, mas por vários informadores. Para surpresa de todos, Vieira de Castro começa a tomar medidas estranhas para um diretor de uma polícia política. Permite que os agentes sejam ouvidos no Tribunal Militar Especial, na presença de jornalistas. Francisco Passo, o responsável pela PDPS no Porto, foi mesmo interrogado sobre a tortura usada contra os prisioneiros políticos. Uma cena rara nos tempos da ditadura. O Sr. Rogério Esteves declarou ter sido agredido pelo Sr. Francisco Passo, diretor da PDPS. O país inteiro sabe que nessa polícia se bate. Há confissões que só à força se podem arrancar. Os jornais relatam as sessões, mas a censura não as deixa publicar. Mas verdadeiramente inédita é a autorização dada pelo diretor da PDPS para uma visita à cadeia do Aljube. Um grupo de jornalistas tem a possibilidade de entrevistar prisioneiros políticos sobre os maus tratos sofridos na prisão. Manuel dos Santos, elemento do PCP, detido em janeiro, acusado da morte de um polícia, relata que foi violentamente agredido à reguada. Os testemunhos relatam práticas organizadas de tortura. Eram mais que os meros safanões ditos por Salazar. Entre as declarações recolhidas pelos jornalistas estão os primeiros testemunhos conhecidos em Portugal da aplicação da tortura da estátua. O engenheiro Cohen conta que foi obrigado a estar de pé durante 14 horas. Mas a censura proibiu também a publicação destas reportagens. Nos bastidores da ditadura, os militares indignam-se contra a política de abertura do novo chefe da polícia e do ministro do Interior. Cresce a tensão no regime. Tudo muda com a aprovação em plebiscito da nova Constituição em 19 de março de 1933. Com a instauração do novo regime, que ficará conhecido como Estado Novo, Salazar acaba com a política de abertura e dá de novo poder aos militares.
Simbolicamente, Albino dos Reis é substituído no Ministério do Interior pelo capitão Gomes Pereira, um militar próximo dos tenentes da ditadura e da Liga 28 de Maio. Curiosamente, estão juntos nestas imagens da visita oficial do presidente Carmona a Évora, em junho de 33, poucos dias antes da substituição. A nomeação de Gomes Pereira foi sentida pela ala liberal como uma traição. Mas Salazar, mais uma vez, ameaçou demitir-se se não fosse aceito o novo ministro. A primeira medida do capitão Gomes Pereira foi a de acabar com a polícia política de Albino dos Reis e Vieira de Castro. Foi acusada de gastar dinheiro demais. A PDPS durou, portanto, apenas 6 meses. Gomes Pereira dá início ao processo de constituição de uma nova polícia política, preparando-a para o regime do Estado Novo. Nos círculos próximos do poder, pergunta-se: quem será o homem escolhido para liderar a mais poderosa arma do novo regime? Agostinho Lourenço, o diretor da Polícia Internacional, é um dos candidatos. Numa cerimónia no Centro Escolar Republicano, em Alcântara, descobrimos esta estranha fotografia. O capitão Lourenço aparece ao lado do médico Ramon Laféria, que foi sempre maçom e grande opositor do regime da ditadura. Fomos até ao Museu da Maçonaria no Bairro Alto, procurando resolver o mistério da fotografia. Pedimos a ajuda do historiador António Ventura, que fez uma investigação no Arquivo Histórico da Maçonaria. Lourenço, como vimos em episódios anteriores, tinha ligações a maçons históricos, como Machado dos Santos e Sidónio Paes. Será que Agostinho Lourenço era maçom? Poderia um maçom ser fiel a Salazar, católico e conservador? Poderia um membro da maçonaria chefiar a poderosa PVDE, que iria perseguir impiedosamente as lojas maçónicas?